Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui em Adeus para o 10º episódio, também conhecido como o último, da segunda temporada da série Star Trek Picard, exibido na Amazon Prime Video. Pois bem, pessoal, acho que a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é o contexto da situação do encerramento aqui dessa temporada, né? Pois não há coisa pior para você fechar um arco narrativo, ou seja, uma temporada de uma série, do que exatamente no mesmo dia e questão de poucas horas de diferença acontecer a estreia de uma outra série. Pois é, e pior, né? Da mesma franquia, no caso de Star Trek também. Ou seja, no mesmo dia que se encerra então a segunda temporada de Star Trek Picard, estreia a primeira temporada da série Star Trek Strange New Worlds. Sim, com as aventuras de Pike. As aventuras então de Picard tem a concorrência agora, quer dizer, não tem mais, né? Acabou, começou e acabou no mesmo dia, né? Mas as influências, né, do que foi a estreia então da série do Capitão Pike, claro, a gente tem que também analisar um pouquinho aqui, né? Porque é aquela coisa da comparação. E vamos combinar, né? Viemos de algum produto muito interessante, que aliás, eu comento aqui em cima, vou deixar o link para vocês analisarem exatamente o que eu falei a respeito da estreia de Strange New Worlds. Não vou dizer nada aqui, dá uma olhada lá no vídeo, porque, sim, é uma série que acho que promete mais, né? Aliás, vale relembrar, né? Quando estreou aqui a segunda temporada de Star Trek Picard, foi num clima interessante. O primeiro e o segundo episódio tinha uma pegada muito boa que fazia com que a gente esquecesse completamente aquele desastre que foi a primeira temporada. Mas depois o negócio começou a degringolar e vocês perceberam pelas resenhas que eu fiz semanalmente por aqui até esse derradeiro episódio. Que basicamente, né, ele... Caramba, o que é... É difícil definir esse encerramento. É uma coisa... Não é complicada. Complicada era o episódio de encerramento da primeira temporada, que vinha, né, de um episódio duplo, né? Era o fechamento de um episódio duplo, fechamento também da primeira temporada. Lá, ano passado, foi ano passado ou ano retrasado? Mais ou menos por aí, né? Tinha uma história um pouquinho mais complexa, né? Tinha alguns meandros para lá e para cá. Claro, a finalização não resultou lá em muita grande coisa, né? Mas, se a gente compara agora com o que temos no encerramento da segunda, tudo aquilo tinha mais conteúdo, né? Tinha mais estofo, né? Porque o que teve aqui é quase nada. E faz a gente realmente pensar do que foi essa segunda temporada. Mas eu não vou analisar a segunda temporada em si, porque eu vou lançar um vídeo daqui a alguns dias falando aí sim sobre o ano 2 de Star Trek Picard. Vamos falar apenas aqui desse então episódio, que continua basicamente de onde parou, né? Toda a turminha lá de Picard, né? Ainda se perguntando, meu Deus, o que é aquela nova charada dada pela Rainha Borg / Jurati, né? Onde, né, uma René tinha que viver e uma outra tinha que morrer. Oi? Bom, na verdade, como estamos numa história de viagem no tempo, a gente pode pensar, caramba, será que ele vai ter que dar uma voltada para lá e para cá, ou ir para o futuro, ou ter que encontrar exatamente, né, duas ancestrais, né, duas, o que ela é? A avó dele, né? Nem lembro mais o que ela é, a René Picard, né? Mas enfim, são duas, né? Mas eis que vem uma solução biruta, para não dizer uma coisa talvez mais ácida, né? A Tallinn chega à conclusão de uma maneira brilhante. Não, pera, captei, eu sei exatamente o que é o significado desse mistériozinho, né? Desse enigma dado pela Rainha Borg, né? Vai viver uma René Picard, então vai morrer a falsa René Picard. Claro, quando ela tem o clique dela, meio que a gente que está assistindo meio que saca também. Não é possível, vai acontecer isso? E é justamente o que vai sendo, até no momento de muita enrolação, exatamente isso. Ela vai ficar, Tallinn vai ficar no lugar de René Picard para morrer em seu lugar, ou seja, né, vai se sacrificar para proteger a sua protegida, que afinal de contas, né, o motivo de existência ali, então, daquele personagem era proteger a garota o tempo todo, né? Quer dizer, a mulher, na verdade, ela conhece ela desde pequenininha, né? Mas que coisa mais tosca. O problema de tudo é que esta ideia, esse sacrifício de Tallinn
faz com que o episódio ganhe muita emoção, né? Uma tensão forte nisso, né? Mas não funciona para mim, não. Eu não comprei todo aquele momento onde, né? Claro, depois que ela já é atingida, né? Porque aquele veneno, né? Que é na epiderme dela, né, é bem rápido, né? Bem agressivo, que a matou rapidamente, né? Mas ela acabou morrendo, né? Todo mundo sabe, morreu nos braços de Picard, aquela cena, não, que tensão. Não foi, caramba. Aquilo foi uma cena muito chata pra dedéu. E sabe por que eu considerei também muito fraca? E sabendo que a cena foi só armada para emocionar o espectador, bom, ela foi mesmo, né? Mas por que eu não comprei aquilo? Bom, porque horas antes, né, eu estava vendo mais um episódio da franquia Star Trek. Eu faço isso de vez em quando, quase todos os dias não, mas de vez em quando, cada 2, 3 dias, eu pego um videozinho, um episódiozinho da franquia de qualquer série e fico revendo. E topei ontem com um outro episódio muito interessante, que é o segundo da 4ª temporada de Deep Space Nine. Pois é, talvez você não saiba pela numeração, mas é aquele onde Sisko acaba morrendo e seu filho vive toda uma vida, mas ainda encontra o seu pai. Um bom episódio, um episódio sensacional, um episódio, aliás, de chorar. E sim, nesse episódio de Deep Space Nine, dá pra gente se emocionar, porque é uma história que ela vai ganhando corpo aos poucos. Parece uma coisa meio, ok, mas você vai se envolvendo com aquilo e você fala, caramba, que sofrimento. Mesmo que tenha um final que é do tipo que eu não goste muito, mas ok, é um episódio sensacional, realmente um dos melhores de Deep Space Nine. E aí você vê então essa quase, digamos, uma obra-prima da franquia, e depois você tem que assistir uma porcaria que é o... Opa, tô dando spoiler da minha nota? Uma porcaria do que é este episódio aqui de encerramento de Picard, com uma cena que é projetada, né, querendo fazer todo mundo chorar de emoção. Não, perdemos essa personagem. Peraí, essa personagem não era nada. Tá sofrendo pelo quê então, né? É isso que eu digo, né? Algumas emoções são muito fabricadas em séries de TV e essa aqui é escancarada, né? O pessoal é conduzido a chorar, seja por causa da composição da cena, né? Ela nos braços de Picard, morrendo ali, envenenada, né? Tem a trilha sonora que ajuda, né? Eles estão no chão, que coisa dolorosa. Mas não tem motivo para chorar naquilo. Porque a gente nem conhece a personagem, ela apareceu aqui nessa temporada e é uma construção dessa personagem horrorosa, porque ela tem a feição da Tali. É Tali? Nossa, eu tô até confundindo. Não, Tali não. Eu tô confundindo Laris com Tali. É Laris, que é a Romulana que Picard já conhecia antes. Não essa daqui, né? Enfim, que pode ser uma ancestral da Laris. É uma salada danada, uma forçação de barra só para aproveitar a atriz. Ela, caramba, tinha sentido se ela fosse ao passado junto com o Picard, né? E a gente perdesse a Laris, que aí sim seria uma personagem que você tem contato de outra temporada. Então você está mais, né, envolvido emocionalmente com ela. Mas do jeito que foi construído aqui, era só pra gente se emocionar e comprou quem quis esta coisa forçadíssima. Enfim, e a gente pode considerar que quase é a única coisa de novidade que apareceu aqui no encerramento da temporada, porque o resto foi o mais do mesmo, né? Afinal de contas, né, tinha que ir atrás lá do Adam Sung e, claro, Thales foi lá para proteger a René. Picard foi junto, né? Porque ele também tinha sacado, né? Embora num outro diálogo a seguir ele pergunta, né? E finge. O que ele fez? Ele fingiu que não sabia já que ela tinha deduzido a mesma coisa a respeito lá do enigma da rainha, que ela precisava se sacrificar no lugar de René. Bom, enfim, ele vai lá também, né? Mas bom, vai mais lá para salvar a Tallinn do que a própria René. Acho que até o Picard esqueceu da coisa, porque ele não pergunta, né? Ou pergunta, eu também não me lembro, caramba, uma coisa horrorosa. Enfim, aliás, tem que perceber também, né? Quer dizer que depois o Adam volta lá para o seu laboratório e ele ainda não sacou que o lançamento aconteceu, porque era um evento, parece que bastante televisionado, né? Estava na mídia, né? Ou seja, um grande retorno às explorações espaciais, algo do tipo, né? E ele não estava sabendo ainda, acho que só quando ele viu lá a imagem ali na reportagem que o foguete foi lançado, e claro, ela estava lá dentro.
também foi uma coisinha bem tosca, né? Mas o episódio vive disso, né? Aliás, a temporada inteira, aliás, a série inteira vive de tosquices. Bom, e o outro grupo, né, de personagens, né, que era a Seth, a Raph e o Rios, estavam atrás também do próprio Adam, mas não sabiam que eles já estavam lá na base de lançamento, né? Ele estava no seu laboratório, havia indícios, né, que ele estava por lá, mas era só uma gravação. Tá bom. E aí eles encontram alguma coisa ali atrás das paredes, portas, e eu pensando, será que é um outro clone ali lá da filha do Adam? Mas não, são drones, não clones, são drones. Umas coisitas que está prestes para ser alçada aos céus. E eles logo percebem, não, isso aqui é o plano B dele. Se ele não conseguir, ele não está aqui porque ele já está lá. Caramba, que salada. Ele vai usar então esses drones para abater então o foguete. E depois, quando desenrola, né, todo aquele agito, aquela cena de tensão, não, precisamos fazer isso aqui funcionar, ou quer dizer, precisamos fazer isso aqui não funcionar, precisamos tomar o controle manual dessas geringonças antes que partam. Depois elas começam a subir, né? Depois, caramba, eu pensei, o episódio está quase já encaminhando para o final, e essa vai ser a cena de ação, a gente vai se emocionar, ficar tenso na cadeira por 4 drones que estão voando pelo céu, e um deles, o Rios, começou a controlar e ele vai abater. Bom, claro, ali não tinha torpedo, não tinha phaser, e ele teve que dar um peteleco no ar mesmo para derrubar os outros 3. E claro, né, no terceiro ele também já destruiu o próprio que ele estava comandando. Que cena tosca de ação, ridícula, parecia um filme para público infanto-juvenil que a gente encontra na sessão da tarde, né, quando pestinhas, né, estão lá controlando, parece que ele estava empinando, né? Coisa horrorosa também. Caramba, não dá para sentir emoção nada naquilo, né? Ainda bem que teve alguma cena mais, um pouco mais até plasticamente interessante, que foi lá a questão da nova rainha Borg, né? Mas a gente já pode ir para lá? Acho que sim, né? Não, antes de ir, claro, né? Porque aí resolveram o problema. Se René subiu, acabou, né? Funcionou. Que era o mote da temporada inteira, né? Era salvar a moçoila, né? Que mal apareceu também, e claro, quem mal apareceu e retornou, mais uma vez, foi o Q. Pois é, ele estava assumindo o quê? Questão de 2 episódios, e voltou de um jeito que praticamente ele não disse nada com nada, e todo o que estava sendo exposto sobre ele, que ele estava doente, estava para morrer, bom, de fato, ele não morreu. Não morreu, porque inclusive o próprio ator, né, o John DeLancey, ele meio que deu com a língua nos dentes que ele vai participar da 3ª temporada. De fato, ele não morreu aqui no final do encerramento da 2ª temporada, ele vai participar da 3ª. Então, para que teve todo esse drama? E no fundo, ele acabou deixando todo o pessoal de volta, né, lá ao ponto de origem de toda a trama dessa 2ª temporada, né, que foi o momento, né, da explosão, né, quando o Picard explodiu a nave onde ele estava, a nova Stargaze, né, e também mandou que toda a frota ali se explodisse para tentar deter aquela, eu ia falar cubo Borg, mas não é um cubo Borg, né, até o pessoal comentou que não é um cubo, tem o formato de uma vagina, mas caramba, para explodir aquilo lá, né, mas ele volta exatamente todo mundo para aquele ponto, salvando inclusive o Elnor, né, de morrer, né, claro, né, se não aconteceu a explosão ele não morreu, óbvio. Mas enfim, antes de chegar aí, né, ele fez, né, o estralo dos dedos. Mas ele não estava com o defeito no dedo, justamente, né, quando naquele momento onde apareceu pela primeira vez a René, que a gente não sabia ainda que era René Picard, ele tentou estralar e ele não conseguiu. Até aquela cena, eu não volto mais os episódios para tentar entender alguma coisa ou outra. Fica pela memória, e se não ficou também pela memória, apaga-se. Mas o que ele estava tentando fazer quando ele tentou dar o estralo lá? Ele estava já tentando ajudar ou prejudicar a René naquele instante? Não sei. E lembram, o que apareceu em outros momentos da série para nada. Mas eu vou dizer isso lá quando fizer a análise da temporada completa no próximo vídeo. Mas aqui, nesse episódio, ele só teve aquela conversa final com o Picard, naquele esquema que sempre é aquela provocação que ele sempre fez quando ele apareceu em todas as outras séries anteriores. Ele faz uma provocação principalmente ao Picard ou o pessoal que está em volta dele, mas ele quer fazer com que a pessoa evolua, cresça,
Mas realmente ele conseguiu fazer isso aqui em relação a Picard especificamente, com a história lá da mãe dele? Eu não sei se isso foi efetivo ou não, ou foi uma pura encheção de linguiça dessa segunda temporada. Bom, isso sim, claro que é. Não tenha dúvida disso. Ainda mais quando a gente vê como tudo se encerra, né? Mas antes de a gente pular também para o encerramento, já dizendo que ó, serviu para nada aqui nesta temporada, né? Tivemos o grande momento de rever Wesley Crusher. Pois é, né? Fazendo parzinho com a filha lá do Adan Sung, que é Cor, né? Cor é o nome dela? Sorry? Enfim, não importa também o nome dela. Ela vai sumir, que vai sumir junto então com Wesley Crusher, que agora virou um viajante, né? Olha só, né? E deixa eu fazer um comentário maldoso, né? Will Wilton, né? O nome dele, né? Do ator, continua um péssimo ator, não sabe interpretar nada, né? Enfim, né? Aquela cena entre os dois, que ela também não é uma grande atriz, né? Enfim, o que vale, o que foi aquilo também? Bom, só não foi ruim, de fato, né? Porque a gente reviu Wesley Crusher, claro, é uma sensação que a gente está revendo toda a turma da nova geração, que aliás, todo mundo já sabe, né? Eles vão aparecer na terceira temporada e final de Picard, né? Mas o que eu ia comentar mesmo é essa cena do encontro do Wesley Crusher com a Cor não foi tão forçada, ridícula, porque teve outro dela, que aí sim foi de doer. Quando ela estava, acho que era numa biblioteca, né, sentada no chão, controlando lá um computadorzinho, notebook, e apagando todos os arquivos do pai, prejudicando ele. Numa cena digna, talvez de Malhação. Tem outra coisa. O final do Hughes, eu esqueci, né, que ele não voltou para o futuro, né? Pois é, ele ficou lá com a sua paixão, aquela médica e o filho dela. Caramba, e o que foi aquilo? Também outras cenas, momentos de sentimentalismo, aquilo assim, que parecia novela mexicana, com certeza, já que todos eles, os três, são latinos. Foi uma homenagem da produção, o personagem é latino, então vamos... caramba, que bela porcaria que a gente viu, né? Essa 1 hora de delícia, delicinha mesmo foi esse episódio, né? Mas enfim, eu já contei tudo, né? O que faltou? Sim, rolou finalmente o beijo entre Raffi e também a Sete. Eles não tiveram coragem de fazer o beijo delas no final da temporada passada, né? Inclusive, né, uma coisa que até mudou, né, daquele tempo para cá, né? O encerramento, os últimos minutos, os últimos segundos do episódio final da primeira temporada foi justamente o beijo entre Hughes e a Jurati. E essa paixão entre eles sumiu aqui nessa temporada, né? Mas a câmera continuava ali pelo cenário e pegava no andar de baixo lá da La Sirena, sentadas à mesa, justamente a Raffi e a Sete, que estavam unindo as mãos. Eu sempre fiquei gravado na memória que elas haviam se beijado no final, então, da primeira temporada. Mas não, elas não se beijaram, né? Eu até revi outro dia, exatamente só esse pedacinho, né? Para confirmar, né? E, na verdade, eles não tiveram coragem, eles só insinuaram que as duas estavam juntas. Uma coisa completamente maluca, porque elas mal se falaram durante toda a primeira temporada, como é que elas ficaram apaixonadas uma pela outra. E aqui sim, aí, claro, não, vamos agora beijar. Vamos beijar, botar as duas para beijar, beijar, acabou. Bom, resolvido o problema. Enfim, né? Na verdade, eu comentei lá no começo da temporada, aqui da segunda, que a relação entre as duas estava muito mais funcional do que aquela jogada na nossa cara que as duas tinham alguma coisa. Eles até trabalharam mais ou menos aqui, mas enfim, não importa, né? Então não serve para nada. O que adianta elas estarem unidas? Do mesmo jeito que o Hughes unido com a doutora, também não serve para nada. Só serve, claro, para se livrar do personagem de uma maneira bem tosca, né? Será que realmente ele não vai participar, então, da próxima temporada? Esquisito, né? Enfim. Aliás, comentário de entrevista por aí, a atriz que faz a Jurati, a Jurati, que é a Alison o quê? Esqueci o nome dela. Ela falou que não ia participar da terceira temporada. Como assim não vai? Enfim, eu até pensava que ela ia, de alguma maneira, morrer aqui, não o Hughes que ia ficar para trás no futuro. Aí também teve aquela coisa, né, de aproveitar a Whoopi Goldberg de novo no finalzinho para justamente ela meio que passar o que aconteceu com ele, porque ela continuou a vê-lo, porque ele continuou lá naquele tempo passado, né, no século XXI, e enfim,
Ela até sabia como ele morria, como a médica morria, o filho foi de um homem importante para a sociedade da Terra, né? Enfim, né? Bom, já estou enrolando, eu pensei que eu ia falar muito menos aqui nesse episódio, porque eu só queria falar mal. Mas vamos então ao final, onde então toda a turminha de Picard volta ao instante, né? Q teleporta todo mundo, né? Faz com que eles voltem no tempo, enfim. E claro, óbvio, né? O Picard só podia fazer isso mesmo, né? Ele chegaria e mandaria cessar fogo, claro, cancelaria a autodestruição de toda a nave, ou da frota, sei lá, né? Acho que ele nem falou da frota, era da frota que ele tinha que... Enfim, não importa. Ele cancelou, pelo menos ali da Stargazer, ele cancelou a ordem de autodestruição, né? E o pessoal não entendeu nada, mas, claro, tudo ficou esclarecido quando a nova Borg tirou a sua máscara e apareceu o semblante de Jurati. Todo mundo, oh! Música de impacto, oh! Tadam! Grande revelação, reviravolta. Não, né? Isso já estava telegrafado desde o comecinho. Na verdade, no primeiro episódio eu já tinha feito uma aposta, mas é uma aposta que eu tinha desde a primeira temporada, porque eu sempre, quando eu olhava para a atriz que faz a Jurati, a Ellison, eu sempre achei o semblante dela a cara de uma rainha Borg, dito e feito. Se eles não pensaram isso na primeira temporada, aproveitaram depois a deixa para colocá-la como rainha Borg na segunda temporada. Agora falando em feição de rosto, né? O que foi que fizeram com a atriz ali? Aquela composição ali, sem a máscara, né? Que tapava completamente as feições. Tirada a máscara, ficou uma coisa bizarra. Um produto de efeito especial ali, ridículo. Parecia que o rosto dela não estava ali. Parecia que alguém estava ali interpretando, um dublê, interpretando a Rainha Borg. E o rosto dela foi inserido digitalmente, porque... a emenda que tem aqui do couro cabeludo para trás na cabeça ficou um negócio sombreado, difuso, horroroso. Uma coisa pavorosa de ver, incomodava. Eu fiquei com a nítida sensação, caramba, a atriz não estava lá, acho que inseriram o rosto dela depois, porque estava muito mal feito. Ou então, ela realmente estava ali dentro da roupa, estava presente em cena, mas a composição que fizeram no cabelo dela, na cabeça dela, para juntar a coisa Borg ali, ficou feio. Nossa, ficou muito tosco. Parecia uma produção B. Parecia uma produção de fã. Não vamos ofender, né? Produção de fã que você encontra no YouTube, eles fazem, pelo menos, as histórias muito boas. O efeito pode estar mais ou menos, mas as histórias são boas. Enfim, né? Mas, voltando ao assunto, né? Sim, Picard compreendeu que, sim, precisava então ajudar aquela rainha Borg, porque ele sabia que era o Jurati, né? E aí se revela então um grande mistério. Quer dizer, não se revela um grande mistério, porque há um mistério ali para ser solucionado na próxima temporada, né? Que é uma coisa, um portal que estava se abrindo ali, né? E os Borgs vieram ali, claro, os novos Borgs do bem, que estavam querendo realmente se unir à federação, fazer parte inclusive, mas ali naquele ponto específico, eles estavam querendo fazer um grande escudo protetor, né, para todo o universo, sei lá, o quadrante. Enfim, aí uma estrovenga, saiu um raio poderoso lá de dentro do buraco de minhoca. Era um buraco de minhoca, nem sei o que era aquela fenda espacial lá. Enfim, o escudo estava ativado, né, a nave Borg, né, todas as naves da frota, né, tinham umas 20, 30 naves por ali, mais ou menos, todas, né, ativando, reforçando aquele grande escudo, né, e como eu comentei um pouco atrás, né, foi uma cena plasticamente bastante interessante, uma das melhores que teve, para falar a verdade. Dava para ver o que estava acontecendo, porque o mal que tem em Discovery e Picard é sempre nos episódios finais, tem uma baita de uma batalha complicada, complexa, com vários detalhes para lá e para cá, luz, explosão, tudo, coisas que não dá para identificar direito. Dessa vez a gente... como é uma coisa mais simples, né? Apenas uma grande nave com várias outras pequenininhas em volta e fazendo um baita de um escudão, dava para entender, né? Não tinha nada complexo ali, mano. Visualmente estava bem bacana, inclusive uma boa ideia, né, de juntar todo mundo para fazer um grande de um escudo. Ok, mas aí resistiu e deixa para depois. Na próxima temporada a gente continua então com essa história. E basicamente depois dali o que tem? Só o Picard retornando para casa, encontrando Laris, que acabou de fazer a reforma lá do Atrium, né?
do jardim de inverno lá da sua casa. Mas ele não foi aqui e voltou porque não passou muito tempo. Sério, não dá para entender essas coisas. Eu fico com uma noção que passou alguns dias, mas não deve ter passado alguns dias, porque o Kyo voltou todo mundo para o mesmo ponto onde eles tinham saído. Eles provavelmente chegaram naquele ponto específico também rapidamente, né? Não dava tempo de pessoas, né, construtores, reformistas, consertarem lá o ambiente lá da casa do Picard, né? Mas aquilo tudo era apenas um contexto romântico, né? E claro, fechamento de arco, porque foi ali justamente onde mãe de Picard se suicidou, tirou a vida, né, e prejudicou o futuro do filho, e é ali que o futuro de Picard começa a renascer, né, porque há uma nova paixão, uma nova mulher, e ela que consertou o ambiente. Oh, que lindo, que emocionante. Não, é bala de uma porcaria. Caramba, emoção sendo forçada para o público. Enfim, de cabo a rabo esse episódio aqui é ridículo. E também comparando, ano passado, no encerramento lá, no episódio anterior, que era um episódio duplo de encerramento, eu havia dado uma nota 1,5, né? Pois é. E depois eu tinha até dito, né? Vou deixar o 0 para o episódio seguinte de fechamento da primeira temporada, né? Quando, enfim, assisti, eu considerei que ele era fraco demais, todo zoado, mas pelo menos aquela história ali do Data, né? De como o Data terminou de novo, né? Valeu a pena e eu acabei dando então para o encerramento meio asteriscos, né? Até fiquei frustrado, né? Porque, pô, queria tanto dar um 0, agora eu consigo. Este episódio aqui de encerramento da segunda temporada merece um redondo 0. Que porcaria! E desculpa aí quem se emocionou, quem ficou com o coração dolorido pelas cenas emocionantes. Que cenas emocionantes! Enfim, ano que vem a gente retorna aqui com a terceira temporada e final de Picard, né? Com todo o pessoal, o elenco, né? Da Enterprise D, com exceção do Wesley Crusher, porque ele já apareceu aqui, provavelmente ele não vai retornar. Ou será que vai, porque tá junto a filha lá do... Caramba, ele ainda pode retornar, né? É verdade. Enfim. Faz o seguinte, dá uma olhada no vídeo que eu fiz a respeito da nova série Star Trek Strange New Worlds, que lá eu tô me